Os quadrinhos de Power Rangers vêm fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos, e não só lá. E no começo deste ano, a editora Indivisible Press começou a distribuir as revistas de Power Rangers aqui no Brasil, juntamente com a editora Pipoca e Nanquim, que está distribuindo as edições de Power Rangers e Tartarugas Ninja. E a mais nova minissérie de Power Rangers já começou a ser distribuída lá nos Estados Unidos, intitulada de Power Rangers The Return. Essa é uma história que se passa no futuro alternativo e ela foi escrita por nada mais, nada menos do que Amy Jo Johnson, a nossa eterna Kimberly, a primeira Ranger Rosa. Amy sempre se negou a voltar a viver a personagem, mas isso não quer dizer que ela odeie ou que ela se arrependa de ter participado da produção de Power Rangers. Na verdade, ela diz que não se vê e não vê a personagem mais vestida num colorido. E tanto que ela já teve participações no filme de 2017, fez uma participação especial. Ela está sempre participando das convenções referentes a Power Rangers e ao público geek, e agora é a principal roteirista desta nova minissérie que está saindo lá nos Estados Unidos e que eu espero que em breve chegue no Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos analisar como está o primeiro capítulo de Power Rangers The Return, escrito por Amy Jo Johnson. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Essa história se passa 20 anos após os Mighty Morphin Power Rangers terem derrotado Rita e Lord Zedd. E lembrando que essa história se passa num futuro alternativo. Ao que tudo indica, do jeito que foi escrito, nesta realidade, não foi a Onda Z que causou o fim do mal no universo. E sim, provavelmente houve um embate entre os Mighty Morphin Power Rangers contra Rita e Lord Zedd. Nessa primeira página é dito que após eles derrotarem Rita e Zedd, eles acabaram se separando. E logo na sequência a gente vê o Ranger Vermelho, no caso o Jason, entrando num centro de comando completamente destruído e sendo atacado por uma sombra misteriosa. E essa sombra misteriosa acaba roubando a moeda do poder dele. Então, na sequência, vemos Billy inaugurando o novo Centro Jovem e Parque Memorial Trini Kwan, em homenagem à Ranger Amarela, que nesta realidade também está morta. E nesta realidade, antes de sua morte, Trini havia se tornado comissária das Nações Unidas e a prefeita da cidade de Alameda dos Anjos com o maior mandato da história. E após o encerramento do discurso de Billy, Zek é o próximo a discursar. Neste caso, todo mundo sabe que o Zek foi o Ranger Preto. E no meio da multidão acompanhando esse discurso está Kimberly. E ao início do discurso de Zek, ela decide ir embora. E ela passa a ter algumas recordações de sua melhor amiga Trini e dos outros Rangers lá no Centro Jovem, todos eles se divertindo bastante. Então nós vemos a Kim em um cemitério, lamentando a morte de alguém, quando o Zek chega. Então ele pergunta por que ela teria ido embora no meio do discurso dele, já que ele também queria que ela dissesse algumas palavras sobre a Trini. E ela diz que não queria chamar muita atenção, então o Zek a convida para comer um lanche junto de Billy, para relembrar os velhos tempos. Ela se recusa, dizendo que tinha que ir para o aeroporto. Então o Zek diz que ela já havia salvado a vida dele 17 vezes, mas ela corrige para 19, e que ele queria retribuir da forma que fosse, nem que seja pagando um café para ela. Então ela aceita, mas diz que agora ela não era mais Kimberly, e seu nome agora era Emma Phillips. E quando os dois saem do cemitério, nós vemos que a lápide de quem ela está em frente era na verdade a lápide de Tommy Oliver, com os dizeres "Seu espírito vive". Na lanchonete, o Zek começa dizendo que gostaria muito de revelar para todo mundo que a Trini também foi uma Power Ranger, que não era justo que ninguém soubesse da história dela como uma Ranger e que todos deveriam saber. Isso porque o Zek, ao revelar que ele era um Power Ranger, ele havia dito que os outros Rangers era cada um de uma nacionalidade diferente e ele era o único de Alameda dos Anjos. Então a Kimberly diz que ele não deveria fazer isso porque, ao alterar a sua versão da realidade, colocando uma de suas amigas pessoais como mais uma Ranger, em pouco tempo todo mundo começaria a ligar os pontos e descobrir quem eram os outros 4 Rangers. Então Zek pergunta a Kimberly o que ela tinha a perder, e ela grita que não tinha mais nada a perder, que tudo que ela tinha ela perdeu, mas que o Zek não devia tomar decisões que influenciariam a vida dos outros, e ela pede para ele superar isso. Então ele diz, na verdade quem tem que superar é você. Então o Billy, que não tinha falado nada até agora na conversa, tenta mudar de assunto falando sobre o festival que o Zek estava encabeçando de energia limpa do seu Hip Hop Kiddo. Esse, como diz o Zek, é um evento de caridade
em prol do meio ambiente, utilizando uma energia completamente limpa, onde ele no último ano havia arrecadado mais de 2 milhões de dólares para ajudar o meio ambiente. Então a Kimberly fica super feliz pelo Zack e pergunta para o Billy como estava indo sua companhia telefônica. Na verdade, ele diz que sua empresa era apenas uma fachada para o seu projeto secreto. Então o Billy trabalhava secretamente em um sistema de teletransporte super avançado e seguro que permitisse com que ele conseguisse teletransportar pessoas de qualquer lugar do mundo em segurança, pensando em salvar pessoas de tragédias iminentes, catástrofes naturais ou até mesmo teleportar células doentes dentro de um corpo de uma pessoa para fora. Então ele diz que caso ele tivesse começado essa experiência antes, a Trini ainda estaria com eles. Então o Billy acaba revelando que ele tem usado sua moeda do poder para auxiliá-lo nessa sua pesquisa, nesse seu projeto. Então a Kim fica muito brava, dizendo que eles haviam combinado que eles nunca mais usariam suas moedas do poder, que eles nunca mais seriam os Power Rangers. Então o Billy diz que o Zack também estava usando a sua moeda do poder, que é a energia limpa do festival dele, era através da moeda do poder dele, o que deixou a Kimberly mais brava ainda. Então ela pergunta se o Jason sabia do que estava acontecendo. Então o Zack e o Billy contam o real motivo deles terem a chamado para este encontro. Na verdade, aconteceu que o Jason, após vencerem Rita e Zed, o Jason se tornou bombeiro para continuar salvando pessoas. Em uma determinada missão, em um incêndio, ele acabou não conseguindo salvar algumas pessoas e elas acabaram morrendo no incêndio. Isso fez com que a cabeça do Jason entrasse em parafuso, ele tenha surtado, ficado maluco e ele tenha deserdado dos bombeiros, se tornado Power Ranger solitário, fazendo missões e salvando o mundo por aí sozinho. Em um determinado momento, ele entra em contato com o Billy e Zack, pedindo para que eles parassem de usar as moedas do poder dele para ele ter mais energia da rede de morfagem para continuar salvando o mundo. Então, o Billy descobre que na verdade existiam 4 pessoas que estavam usando o poder da rede de morfagem. Além dos conhecidos Jason, Zack e Billy, havia uma pessoa misteriosa que estava drenando o poder da rede de morfagem. Então o Zack passou a trabalhar e investigar para descobrir quem era esta pessoa que estava usando o poder da rede de morfagem. Mas então, em uma missão, há poucas semanas, o Jason desapareceu e a fonte de drenagem do seu poder, da moeda do seu poder, e a outra pessoa que estava drenando a rede de morfagem não utilizaram mais o poder da rede de morfagem. Então os dois Rangers chegam aonde eles queriam. Eles convidam a Kimberly a se tornar o Ranger mais uma vez para ajudar a encontrar Jason e salvar o seu amigo. Então a Kimberly e o Zack têm uma discussão ferrenha enquanto a Kimberly vai embora da lanchonete. E mesmo os argumentos do Zack dizendo que após a fim da batalha os Rangers com a Rita e o Zed, ela havia excluído completamente os seus amigos de sua vida. E agora eles estavam dispostos a quebrar uma regra para ajudar um amigo que estava precisando de ajuda. Então o Billy tenta ser um pouco mais empático com relação a Kimberly e diz que entende tudo que ela havia perdido sendo uma Power Ranger, mas que eles precisavam da ajuda dela e do seu Zord, já que ele era o único que estava em funcionamento e por ele ter a capacidade de voar, poderia rastrear uma área muito maior com muito menos tempo. Então a Kimberly sai irritada, entra no táxi e diz que nunca mais seria uma Power Ranger. Então dentro do táxi a Kim começa a trocar mensagens com uma pessoa que parecia ser muito próxima a ela, e ela diz que já estaria em casa, que estaria indo dormir e que ela diz que gostaria de um dia conhecer Zack e Billy, e a Kimberly diz que talvez um dia. Então a Kimberly está em uma pequena casa no meio da neve, no meio do Canadá, sem uma localização específica, tomando um café ou um chá, uma bebida quente que seja, quando alguém bate na porta de sua cabana. E esta pessoa está procurando por Kimberly Hart. Ela disse que ela se enganou, que ela era Emma Phillips. Então essa pessoa disse que não, que ela era Kimberly Hart e que esta pessoa era Selena. E Selena era filha da prima da Trini. E ela gostaria de se tornar uma Power Ranger. E essa Selena carrega com ela uma foto de Trini e Kimberly e o morfador do Tigre Dente de Sabre. E essa Selena, ela é idêntica a Trini. Ela não é parecida, ela é igualzinha a Trini. E ela vai querer carregar o legado da sua tia prima. Não sei qual seria o parentesco dela com a Trini. Enfim, vamos às considerações finais. Como eu disse, a história foi escrita pela Amy Jo Johnson e também teve apoio do Matt Hodson. E nessa história a gente vê uma Kimberly muito amargurada, com muitos
pesadelos, com muitas frustrações no seu passado como Power Ranger e provavelmente na vida pessoal também. E a gente vê que além dela ter perdido sua melhor amiga, a Trini, ela perdeu o Tommy, e talvez essa relação como Ranger tenha impactado não só nas suas relações pessoais, como na sua vida profissional. Eu acredito que nesse universo a Kimberly teria se recusado a deixar a equipe de Rangers para seguir a sua vida atlética como ginasta, teria negado se tornar uma atleta profissional para ajudar os Rangers a batalhar contra a Rita e Zed. E que após todos os acontecimentos de perder a Trini, perder o Tommy, ela tenha se arrependido muito desta decisão que ela havia tomado. E eu acredito que a morte do Tommy tem alguma relação com o fato dele ter protegido ela e acabar ter sido morto. Então ela se culpa pela morte do Tommy, e o Tommy teria morrido sem saber que a Kimberly estava grávida de um filho dele, no caso uma filha, e que aquela pessoa com quem ela estava trocando mensagens seria a sua filha Olivia Hart, em que ela já foi confirmada em materiais de divulgação que ela seria uma filha de Kimberly e Tommy. Agora falando um pouco da Trini, pelo que deu a entender, a Trini não morreu em combate, como ela morre em Agora e Sempre, mas sim ela teria morrido por conta de uma doença, possivelmente câncer, já que o Billy diz que seria possível, com o seu sistema de teletransporte, seria possível extrair células doentes para fora do corpo de uma pessoa. Quando ele cita esta informação, ele diz que se ele tivesse começado antes, a Trini ainda estaria com eles, e a Kimberly diz que ele não tinha culpa de nada. E é notório que essa história que a Amy Jo Johnson está escrevendo é uma homenagem tanto a Thuy Trang quanto ao Jason David Frank, e me lembra um pouco do plot de Agora e Sempre, tendo um Ranger sequestrado, a Ranger amarela morta, o Zack e o Billy encabeçando a missão dos Mighty Morphin, e uma parente da Ranger amarela querendo assumir o legado da Trini. Isso aqui é puro achismo meu. Eu acredito que, principalmente na relação pessoal da Amy Jo Johnson com a Thuy Trang, com Jason David Frank, ela deve ter... Eu acredito que a Amy Jo Johnson pegou algum dos sentimentos dela com relação a Power Rangers, com relação às pessoas com quem ela trabalhou, jogado aqui na história, que eu acredito que vai ter muito da relação da Kimberly com a Trini, da Kimberly com o Tommy, e da forma como ela se dava bem com os dois membros da equipe, né? Tanto o Jason David Frank quanto a Thuy Trang. E eu acredito que, eu não sei de fato, mas ao que parece, a Amy tinha uma relação muito boa com essas duas pessoas que ela acabou perdendo na vida real. E eu acredito que ela deve pegar todo esse sentimento que ela tinha com essas duas pessoas e colocado na sua história. E por último, mas não menos importante, eu não posso deixar de falar de Nico de Leon e o Dan Mora. O Nico de Leon foi responsável pela ilustração do gibi, que está simplesmente lindo, e o Dan Mora, nesse caso, contribuiu com o design dos personagens. E cara, o Dan Mora e o Nico de Leon fizeram um trabalho simplesmente perfeito. Os personagens estão caracterizados exatamente do jeito que os atores são. Principalmente os recordatórios. Parece que eu tô assistindo um episódio de Mighty Morphin Power Rangers, pô. Tá muito igual. Fora a Selena, que tá a cara da Trini. Você olha pra ela, você parece uma caricatura da Thuy Trang, pô. Ficou simplesmente perfeita a ilustração desse gibi. E é isso, galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa história? O que vocês estão achando dessa história? Vocês acham que vai pra frente? Será que a história é boa? Será que a Amy Jo Johnson é uma boa roteirista? Pelo menos no quesito vendas, esta história já esgotou 2 vezes lá nos Estados Unidos. Então eu acredito que em quesito de vendas, ela vai ser um fenômeno de vendas lá nos Estados Unidos. Enquanto a mídia quadrinhos está em baixa, os quadrinhos de Power Rangers estão em alta. Então é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Curta e compartilhe esse vídeo. Se possível, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!